Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a segunda parte da apostila 2, tá? Então, nós vimos a primeira parte falando sobre vulcões, as placas tectônicas, falamos sobre os biomas mundiais, os biomas brasileiros em específico, que eu estou aguardando o trabalho até hoje que vocês não fizeram sobre o bioma que vocês mais acharam legal, mais bonito que vocês acharam, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as plantas, sobre o reino das plantas, tá? Nós temos o reino animal e o reino das plantas. Então, vamos começar a falar sobre eles hoje, tá? É uma matéria que eu gosto bastante, eu acho muito legal estudar as plantas, como que funciona toda a diversidade desse reino, tá? Lá vai mais um ponto para a inteligência das plantas. Não só escutam, como produzem um néctar mais doce quando elas estão por perto. Olha só que interessante. As abelhas... Olha que interessante, né? As abelhas, quando elas chegam perto das flores, as flores são capazes de perceber que um polinizador está perto delas e elas conseguem exalar um cheiro e produzir um néctar mais açucarado para que atraia mais essas abelhas. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv concluíram que as flores produzem um néctar mais doce que o habitual quando detectam o zumbido de abelhas se aproximando, como se estivessem de fato escutando. A dose extra de doçura, claro, não é apenas questão de romance, é uma estratégia de sobrevivência. Ajuda a atrair esses insetos que no processo de beber de flor em flor acabam fazendo a polinização. Como as plantas escutam esse zumbido? Deve ser através de ondas, né? Que a abelha, ela libera essas ondas e as plantas conseguem captar esse tipo, né? Muito interessante as plantas serem estudadas, tá? Desculpa. Então, vamos entender um pouquinho as plantas, tá? As plantas estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra, com poucas exceções, como desertos e áreas polares. A gente não vai achar plantas em desertos extremamente áridos, né? E em áreas polares, ou seja, cobertas de gelo. Vai ser bem complicado, onde o chão é gelo puro, né? As plantas não conseguem sobreviver. A vegetação compõe o cenário dos ambientes em todos os biomas, servindo de alimento e habitat para outras espécies de seres vivos. Sem as plantas, a biodiversidade da Terra seria bem diferente, a gente também nem existiria. Nos biomas que a gente estudou, a gente viu as características de cada bioma e as plantas presentes em cada tipo de bioma. Nós vamos ver a diferença de um bioma tropical, de um bioma desértico, a quantidade de plantas, o formato delas, né? Nos biomas tropicais a gente tem plantas grandes, com copas, né? Bastante cheias, assim, de folhas, né? Nos desérticos a gente encontra pequenos arbustos, os cactos, né? Então são bem diferentes as características. Na tundra, os pinheiros. As plantas também são responsáveis por realizar a fotossíntese, processo pelo qual utilizam luz solar, gás carbônico e água para produzir o alimento para elas necessário e, através de tudo isso, ela libera o oxigênio, tá? Muitos falam que a Amazônia, né, onde a gente tem aquela grande concentração de árvores, é o pulmão do mundo. Isso é errado falar, tá? A Amazônia, na verdade, ela traz um equilíbrio de chuvas para a nossa América do Sul inteira. Um desequilíbrio ambiental intenso lá na Amazônia desequilibra os ciclos de chuva no país inteiro, gente. É uma coisa. Por quê? A gente fala que tem rios suspensos, né? Que é quando traz o vapor de água, porque as plantas liberam muito vapor de água.
As plantas são classificadas em grupos e o critério de classificação é baseado na presença ou ausência de estruturas que determinam seu modo de funcionamento, ou seja, sua fisiologia. São elas os vasos condutores de seiva, que transportam água e nutrientes pela planta, e órgãos vegetais, como sementes, flores e frutos. Então, vamos aqui desenhar aqui nossa árvorezinha bonita. Então, aqui nós temos o tronco da nossa árvore. Nós temos as raízes, certo? Aqui, bem lindinha. Aí eu tenho os galhos, né, que vão por toda a árvore. Os galhos começam mais grossos e vão ficando cada vez mais finos, certo? Então, aqui a gente vai ter galinhos um pouco mais finos e vamos ter as folhas nesses galinhos mais fininhos, ok? Os vasos condutores das veias são tecidos que transportam líquidos. Ah, professor, então se eu cortar a planta vai esguichar a seiva? Não, gente, não é bem assim que funciona. Imagine células, são células, sabe? Uma grudadinha no outra, tá bom? Aonde elas são puxadas esse líquido para cima, no caso, olha lá, ó, da seiva bruta, tá bom? Ó, a seiva bruta, ela é produzida aqui no chão, tá? Através de água e sais minerais que tem no chão daquele local. Através da força da transpiração, porque a transpiração é uma perda de líquidos que a minha planta vai ter, ela consegue puxar do chão, né, da terra, pelas raízes, esses nutrientes, tá bom? Esse daqui deixa eu pegar aqui a apostila, pessoal, que aqui eu tenho umas anotações importantes que eu já fiz, tá? Aí, aqui. Então, aqui eu tenho o vaso condutor chamado de xilema. O xilema é o vaso condutor que vai levar a seiva bruta, que é a seiva que é produzida aqui no chão, né, na terra, com a água e os sais minerais. Essa seiva bruta, através do xilema, vai subir pela planta, vai chegar em todas as folhas que ela possui. Quando essa seiva bruta chega aqui na folha, né, ocorre uma reação química. É como se ela fosse fazer a comida dela. Quando a gente vai fazer a comida, a gente não leva a comida ao fogo para ela cozinhar. É mais ou menos isso que acontece com a folha. Ela pega essa seiva bruta, junto com quem? Ó, a luz solar, o gás carbônico que ela retira do ambiente, ok? Ela puxa para ela o gás carbônico, junto com a luz solar presente, né? Que fica sobre a superfície das folhas, né? A água que vem através da seiva bruta ocorre uma mistura, uma transformação. A partir dessa transformação, ela produz a seiva elaborada, tá? Que vai ser o quê? A glicose, que vai ser o alimento para essa planta, que é o que ela vai precisar para sobreviver, e aquilo que ela não utiliza nesse momento, ela vai liberar, que é o oxigênio. Isso é a fotossíntese, tá? Isso é como ocorre a fotossíntese. Então, a planta, ela puxa a água e os nutrientes da raiz, que é chamada de seiva bruta, que através do xilema, que é o vaso condutor que leva a seiva bruta, leva para toda a parte da planta. Ah, esqueci de falar. A seiva elaborada, ela é distribuída para toda a planta novamente, até a raiz, com o vaso condutor chamado de floema, certo? Conseguiram entender como ocorre a fotossíntese e como esses vasos condutores de seivas funcionam na planta? Então, mais uma vez, a seiva bruta é a água e os sais minerais presentes na terra que a planta consegue absorver.
é levada para toda a planta através de um vasocondutor, de vários vasos condutores chamados de xilema, tá? Chega nas folhas, acontece a fotossíntese, que é a mistura dessa seiva bruta com a luz solar, com gás carbônico, ocorre uma reação, aquela seiva bruta é transformada em seiva elaborada, que é mandada para toda a planta através do floema, tá? Que é o alimento da nossa plantinha, certo? O grupo de plantas, eles têm 4 grandes grupos, tá? Quem são esses 4 grandes grupos? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Todas são iguais? Não, elas não são iguais. As briófitas não têm vasos condutores, tá? Elas, o jeito de transporte delas é por absorção e eu vou explicar depois melhor para vocês. Ficou alguma dúvida dessa parte? Tá? Vamos falar agora sobre a célula da planta, tá? A célula da planta, ela é bem parecida com a célula animal, né? A não ser que ela possui, por algumas características que ela possui a mais do que a célula animal. Então, vamos aqui. A célula vegetal, ela possui 3 coisas a mais que a célula animal, olha só. Então, ela vai possuir parede celular. Além da membrana plasmática, que é o que já tem nas células, tanto animal quanto vegetal, a célula vegetal, ela tem a parede celular. Por quê? Vamos pensar? A planta, ela consegue correr de predador? Não. Chegar alguém lá com um machado lá para quebrar a planta, ela vai catar a raizinha dela e vai dizer, socorro, socorro. Não vai conseguir. Por quê? Ela precisa de ter uma proteção maior com as suas células. E essa parede celular deixa a estrutura das células mais forte, né? Mais difícil de ser corrompida, ok? Nós temos os vacúolos, tá? Que armazenam várias substâncias como água e sais minerais. Então, esses vacúolos, aqui, ó, os vacúolos, eles vão armazenar. Por que vão armazenar? Porque se a célula entrar em modo de emergência, por faltas de chuva, né, grandes estiagens, fogo em algum lugar, assim, pegando fogo, elas conseguem utilizar essa reserva para se conseguir se manter viva. E temos os cloroplastos, que é onde ocorre a fotossíntese, tá? É dentro dessa estrutura que a gente, que acontece a fotossíntese das plantinhas. Certo até aqui? O que vocês vão fazer agora? Eu vou mandar essa foto para vocês. Vocês vão fazer esse desenho aqui no caderno e vão indicar, olha só, cada organela dessa daqui, tá? E pôr o nome. Então, vocês têm que desenhar, não precisa ser desse formato, assim, não pode ser um círculo, tá? Faz um círculo ou uma elipse, faz 2 camadas, a primeira camada é a parede celular, depois a membrana plasmática, e dentro dela eu tenho citoplasma. Imagina um balde. Um balde. Aqui, ó, vou pegar esse aqui, essa minha latinha aqui, ó. Ó, aqui por fora é a minha parede celular. Aqui por dentro é a minha membrana plasmática. Faz de conta que essa lata está cheia de água. A água dentro dessa lata é o meu citoplasma. Os meus lápis aqui dentro são as organelas que estão aí, que é o retículo endoplasmático, mitocôndria, o núcleo, o citoesqueleto, o ribossomo, tá? Faz de conta que é tudo isso aqui dentro. Então, a célula, ela é dessa forma, tá bom? Deu para entender? Então, vocês vão fazer o desenho no caderno e colocar, indicando cada organela aqui, ó, o citoplasma, uma organela, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense é uma organela, a mitocôndria é uma organela,
os citosesqueletos, o retículo endoplasmático granuloso, uma organela. Então, vocês vão desenhar essas estruturas dentro da célula e colocar os nomes igual tá aqui, ok? Quando acabarem, me mandem no particular. Tá bom, pessoal? Até a próxima.